Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. Depois de umas férias, um programa inédito para você. E hoje nós começamos aqui com duas mulheres brilhantes na área do direito para falar um pouco de cirurgia plástica, erro médico, que atinge também tantas mulheres que querem ficar mais bonitas. Mas afinal, o que é ficar bonita, mais bonita? O que é o belo? Esteticamente, será que podemos falar em valores absolutos? E para falar disso, nós estamos aqui com a Giovana Rodrigues e com a Bruna Hernandes, que vão falar um pouquinho para a gente como é que está essa história do erro médico e a cirurgia plástica. Boa tarde, queridas amigas. Boa tarde. Já conheço vocês bastante, já conversamos bastante. E queria que vocês conversassem comigo um pouco e contassem para o nosso telespectador como é que está hoje o entendimento da cirurgia plástica, que nós sabemos que não, a atividade médica normalmente é como a nossa, né, uma atividade de meio, não de resultado, mas na cirurgia plástica é um pouquinho diferente. A gente procura resultados. Como é que fica isso? E a comunicação entre o paciente e o médico é importante para conseguir um bom resultado? E aí, Bruna? Primeiramente, eu quero agradecer, é um privilégio estar aqui na companhia de duas mulheres. Você, minha amiga, que eu acompanho nas redes sociais. Eu também acompanho você. E um tema tão importante, que envolve a mulher, envolve o embelezamento ou pseudo-embelezamento, a beleza que as pessoas buscam, né, afinco, e as redes sociais estão um pouquinho nesse sentido, né, mostra Sim. aquilo que quer. E o que a gente tem observado, nós temos um projeto, tanto eu como a doutora Giovana, chamado Papo de Doutores, que envolve esse estudo em cirurgias plásticas. E o que nós observamos nos levantamentos que nós fizemos nos tribunais, em dados que a gente tem de acesso e é livre essa pesquisa, né, é que falta uma comunicação entre o médico e o paciente. Voltado para a área de cirurgia plástica, isso é muito mais importante, porque quando você tem uma comunicação do médico que está como a função, o exercício de meio para tratar uma doença, aquele resultado, ele não é previsível. Ele não pode ser previsível. O exercício em si da medicina não tem como a gente, não tem uma previsibilidade. Só que quando a gente pensa em cirurgia plástica, a paciente que procura um médico, ela procura com um objetivo estético. Objetivamente estético, sem falar nas questões psicológicas, sem envolver esse primeiro ponto. A gente pode depois dialogar sobre esse assunto. E aí, na questão da comunicação, ele precisa estar bem respaldado, porque a expectativa da mulher frente ao resultado que o médico, que ela espera quando procura o médico, pode ser que não seja efetivamente aquilo que ela vai encontrar. E, além disso, a gente tem que lembrar que vai ser um procedimento, uma intervenção cirúrgica, na maioria das vezes, e que o resultado, apesar de esteticamente previsível, ele pode ter alguns desdobramentos face à condição da pessoa, né? E aí é que envolve toda a questão que o judiciário tem se sustentado ultimamente por conta de erro médico, que eu nem caracterizo muito como erro médico, a gente pode depois conversar mais sobre isso, a doutora Giovana vai discorrer mais sobre esse assunto, mas é justamente essa comunicação, que é essencial entre médico e paciente. O erro médico, como é que ele pode ser caracterizado? Mas antes disso, vou passar para a doutora Giovana responder, mas antes disso, exatamente em que essa comunicação ela pode ser de uma maneira transparente, tanto em relação ao próprio paciente colocar exatamente o que ele quer, como em relação ao médico, de dizer exatamente o que é possível, porque às vezes a pessoa quer o impossível. Se bem que às vezes a gente vê uns resultados aí, pessoas que querem se transformar em Barbie, e vemos também homens querendo se transformar em Ken, e a gente olha e eles viraram mesmo, verdade. Né? Uma coisa assim, e eles acham que é isso que eles queriam. Isso é real, inclusive. Eles queriam e conseguiram, né? A gente percebe que esteticamente, no meu entendimento,
está horrível, mas eles acham, estão contemplados, então acho que atingiu o objetivo. Mas eu digo assim, em relação à comunicação, o que o paciente quer e o que o médico pode propor nisso, dentro do que o paciente quer, o que ele pode propor e dizer, posso conseguir isso? Porque também, né, doutora, tem alguns médicos que dizem assim, não, isso eu não faço. Exatamente. Eu acredito que quando um paciente ele entra no consultório médico para procurar um procedimento estético na cirurgia plástica, mas é o que nós estamos falando, quando o médico ele esclarece tudo o que pode acontecer em função do que ele vai fazer, da cirurgia que ele vai ser acometido, ele se previne de uma eventual ação, né? Não que a ação não vá acontecer, mas com o termo de consentimento informado e esclarecido, contendo, olha, após o procedimento cirúrgico que nós faremos, acontecerá inchaços, edemas, a cicatrização pode ser assim, assado, enfim, esclarecer para o paciente. E mesmo depois disso tudo ser conversado, explicado, esclarecido, o paciente assinar esse termo de consentimento informado, o médico, ele pode ter certeza que para ele, numa eventual ação, vai ser muito mais tranquila a defesa dele. Sim, vai ter onde se sustentar. Exatamente, a defesa, ele tem né? respaldo jurídico para se defender, sim, né? Sendo ou não um erro médico. Agora, o que a gente vê também, aí sim eu acho que entendo que seria um erro médico, é que muitas pessoas, a gente tem visto, acompanhado na televisão, né, aquele pessoal que põe silicone industrial, aquelas coisas absurdas que a gente vê, e as pessoas se submetem, quer dizer, então também a gente entra pelo ramo da psicologia no seguinte sentido, eu quero porque eu quero, então a pessoa não se informa, ela não percebe que ela está arriscando a vida, ela quer aquele resultado a qualquer preço, e no fim a gente até participou de algumas reuniões, até conversando sobre os trans, né, que fazem às vezes essas injeções de silicone, fotografias assim horríveis, né, de pessoas que perderam mesmo o glúteo por conta de necrose, pelo fato de injetarem silicone industrial. Então, você percebe que às vezes, quando a pessoa vai procurar o médico, ela às vezes não busca um médico que tem um diploma, né, é aquela velha história, eu vou porque a minha amiga indicou, porque ele é bom, mas será que ele tem algum diploma? Será que ele tem especialidade na cirurgia plástica? Porque o médico tem que se salvaguardar, mas o paciente também tem que escolher bem. Não é porque eu quero, porque a minha amiga fez e que deu certo e que vai dar certo para mim. E muitos desses não têm especialidade em cirurgia. Falando assim, me trouxe até a memória um caso que eu não vou citar o nome da empresa, mas teve um recall do silicone feito pela Anvisa e mulheres morreram, algumas mulheres, por conta desse silicone, e estão fazendo recall, né, para as mulheres que puseram essa prótese. Sim, a prótese de seio, né? Sim. O que é legal no direito, né, a gente está debatendo aqui, trazendo várias ideias, é que eu pensei, no caso concreto, nós temos a situação onde o médico, ele errou, ele não empregou a melhor técnica e ele não entregou um resultado esperado, pelo menos dentro daquela técnica. Eu não estou falando o resultado esperado naquilo que a paciente esperava, a expectativa, mas o resultado que a técnica deveria empregar. A gente está falando também de um outro cenário onde o médico ele não é especializado, e uma vez ele não sendo especializado, ele é imperito, né? Se ele não tem, ele é médico de formação, mas ele precisa ter uma especialidade em cirurgia plástica. Perfeito. E é uma especialidade extensa, eles passam por cirurgia geral para depois chegar na cirurgia plástica. Então eu entendo que não tem, ele é imperito para realizar aquele tipo de procedimento. Esse é um segundo ponto. E o terceiro ponto é a expectativa do resultado, onde o médico ele empregou todos os procedimentos, mas a expectativa do resultado foi divergente
tanto de forma objetiva, que é o que você falou, ou até na expectativa da paciente. Então são cenários que onde a justiça entra, onde a gente tem que prevenir nesse sentido, é que antevendo todos esses possíveis cenários, o médico que quer exercitar sua condição de maneira correta, ele precisa ter todo o passo a passo de forma preventiva, que é o termo de consentimento informado, que é o principal, é o essencial documento para que o médico possa se prevenir num eventual processo. Eu acho uma coisa importante, Bruna, também, o que nós estávamos falando em relação ao que você acabou de dizer, que existem vários aspectos da história do resultado, né, que tanto pode depender do médico, ele ser perito, ele empregar a melhor técnica e ainda assim não atingir o resultado objetivo, e ele empregar a melhor técnica e atingir o resultado objetivo, mas não atender a necessidade da paciente. Tudo isso é coberto pelo direito. É claro que a culpa aí, ela depende, né? São várias modalidades de culpa, vamos dizer assim, graus de culpa, né? É uma culpa maior, uma culpa menor. Por exemplo, se ele não tem a especialidade, caracterizado pela imperícia, Sim. Ele não poderia ter feito. Uma vez caracterizada a imperícia, já é erro médico. Exatamente. Aí não há termo de consentimento que cubra. Não. Aí não tem. Na verdade, a gente está falando. Por que eu falei em relação ao termo de consentimento informado? Nós temos um caso que ontem nós estávamos estudando eu postei nas minhas redes sociais, onde o médico, através de uma perícia técnica no processo, não foi identificado, não houve erro médico, mas ele teve que pagar uma indenização de R$20 mil por falta de esclarecimento para a paciente. Então a paciente se sentiu frustrada com o resultado, processou o médico porque não foi atendida a expectativa, e mesmo o resultado tendo sido de acordo com a técnica empregada, ele teve que responder, que indenizar em R$20 mil. Agora, o erro médico já é o contrário. Isso não só na cirurgia plástica, em qualquer outra especialidade. Uma vez identificada a negligência, a imprudência e a imperícia, o erro médico já está caracterizado. Aproveitando a sua deixa, eu acho muito importante que o médico, a partir do momento que ele tem essa consciência de que não só todas as técnicas empregadas de forma devida e seguir todos os protocolos, se ele tiver essa certeza de que o termo de consentimento informado o livra de uma série de problemas, e ele passa a usar não só o termo de consentimento informado de qualquer forma, ele tem que ter um termo de consentimento informado muito bem esclarecido, muito bem elaborado, assinado pelo paciente, arquivado, para um momento que ele precise, numa eventual ação, ele ter onde se respaldar. Você tocou num ponto que eu até estou com um processo, só que não é na área médica, sobre a história de você assinar um contrato que você não leu. E que você não leu porque você não enxerga. Você não enxerga porque você tem degeneração macular. Esse contrato foi assinado pela pessoa e ela estava com um advogado do lado. E esse advogado viu e não falou nada. Então veja, o médico pode ter apresentado o termo, a pessoa leu ou não leu, né? Aliás, você diz, mas ela pode ter enganado. Como? Ela tem os laudos, ela mostra que tem degeneração macular, e aí a assinatura dela, ela assinou, só que ela assinou fora da linha. O que, no meu entendimento, é uma prova de que ela não estava enxergando. Como é que fica nesse caso? Ela não pode alegar que ela assinou sem ler? Ela foi enganada? Ela estava assinando alguma coisa que não era bem isso? E que tinha um advogado do lado, mas o advogado ficou quieto e não falou nada? Como é que fica essa responsabilidade do médico, do advogado, perante essa pessoa, uma pessoa com mais de 70 anos, com um laudo médico no processo de degeneração macular?
Você percebe que ela assinou fora da linha? Como é que fica isso, Bruna? São questões que o direito traz, né, no dia a dia, a evolução de como é construído cada passo. A gente está numa época em que cirurgia plástica está no auge. Se não me engano, nós somos o segundo país do mundo em cirurgia plástica. Então, são coisas que não aconteciam antigamente e que hoje acontecem. Então, cada vez mais, quando fatos dessa natureza ocorrem no Poder Judiciário, a gente começa a desenvolver um raciocínio para resolver essa questão. Trazendo isso hoje para a cirurgia plástica num termo de consentimento informado. O ideal é que essa comunicação que é feita de maneira formal, o médico ele tem que ter esse diálogo na conversa com o paciente. Ele tem que demonstrar como vai ser a cirurgia, qual vai ser a técnica de maneira clara, né, não de forma técnica, como que ele vai realizar a cirurgia, qual vai ser o pós-operatório. Ele tem que reduzir a termo tudo que ele fala pro paciente, né? É uma relação muito íntima, né? Assim, é uma conversa, existe, né? É uma conversa, ele tem que explicar, porque além de tudo tem que ser de confiança, né? Não é uma coisa que você vai, é o que você estava falando anteriormente, né? Entrar numa clínica qualquer, bate na porta e faz o procedimento. E aí dentro desse contexto, porque são questões atípicas, né? Porque esses casos, por exemplo, que nós estamos conversando de silicone industrial ou pessoas que não eram formadas, pessoas que já operaram muito, pessoas que tinham consultórios, inclusive um desses que está até preso, deve estar até preso até hoje, no Rio de Janeiro, conceituadíssimos, operaram um monte de gente, entendeu? Então um falava para o outro, porque a gente sabe que nessa área, né, a gente confia mais na indicação do amigo ou da amiga do que propriamente num diploma. A gente vai atrás de indicação, deu certo com ela, vai dar certo comigo. Mas muitas vezes o cara não tem diploma e operou essa gente toda. Como é que o paciente se resguarda disso? E tem o glamour, né? Cirurgia plástica, se você observar nas redes sociais, você vê que é o glamour que tem por trás de quem faz, né, do médico e de quem está... Tanto que as fotos de antes e depois são proibidas, né? É verdade. Elas não podem ser... Mas não eram. Agora são. Elas são proibidas, não pode fazer divulgação de fotos nas redes sociais de antes e depois. Mesmo com a autorização do paciente. Porque essa história aí de harmonização facial, que agora não é mais cirurgião plástico que faz, é muito dentista, a gente vê muito isso, muita propaganda ainda, né? Eu essa semana mesma vi a harmonização, teve umas até que eu olhei e não vi quase diferença, mas tudo bem, a pessoa viu, tá bom, né? É muito, né, mostrando, né, o antes e depois, né? Aí nesse caso, sendo a parte de odontologia, aí tem uma regra própria, né? Já veio no meu programa um dentista que faz isso, né? Aquela história da bichectomia, tira a bochecha, que eu acho horrível. Todas as mulheres que eu vi que tiraram ficaram horrorosas, mas tudo bem, ninguém me pediu minha opinião. Eu fico imaginando quando fica velha, né? Porque eu nunca tive bochecha, sempre tive problema pessoal. Então eu acho bonito a pessoa que tem bochecha, embora com a idade a bochecha caia. Quem não tem bochecha é um ganho para quem não tem bochecha, que ela não tem e não cai. Mas eu vejo mulheres bonitas, que eram bonitas com bochecha, tiraram a bochecha e ficaram horríveis. Aí essa história de aumentar o dente, tinha um dente pequenininho, pus um dentão, aí agora tá sem bochecha com aquele dentão e magra. Deformada. E magra. Magra, então só cabelo e dente. Nossa Senhora. Mas aí ela tá feliz, ela não vai Deus, ninguém pediu minha opinião. Acho que meu gosto está ultrapassado. Não, a gente entra na questão psicológica, né, na expectativa interna. Mas eu acho assim que é um pouco mercado. Por exemplo, as artistas, né, eu acho que convencem elas. Olha, não está mais na moda. É um padrão, esse jeito, né? Tem que seguir um padrão. Aí agora você tocou em tudo. Agora, Giovana, você tocou em tudo. Outro dia eu estava andando na calçada, porque é engraçado. A gente tem uma época na vida da gente, quando a gente é adolescente, criança, que a gente quer ser, tudo que a gente quer é ser igual. A gente quer ser igual, ai meu Deus, a gente faz tudo para ser igual. Só que chega uma hora que a gente quer ser diferente.
a gente começa a querer ser diferente. E aí, nisso de ser diferente, todo mundo acaba sendo diferente igual. Eu estava andando na calçada, Essa é ótima. andando na calçada e vieram duas meninas na minha direção. Lindas, ali perto do Unisanta, inclusive. Eu estava ali perto do Supercentro, indo pegar meu carro, e eu presto muita atenção na cara das pessoas na rua. Não presto atenção na roupa, não. Eu olho e presto atenção na cara. E vinham duas na minha direção, e eu ia indo para lá, e as duas... Eu olhei, juro por Deus, as duas eram iguais. Aí eu olhei querendo ver se eram gêmeas, pareciam gêmeas. Mas com muito esforço eu descobri que os rostos eram diferentes. Elas não eram sequer irmãs, mas eram iguais. Mesma roupa, mesma calça, mesma blusa, mesmo cabelo, mesma cor de cabelo, mesmo Diferentemente óculos. iguais. Eu falei, meu Deus, aí eu pensei nos homens, né? Os homens olham para assim, eu acho que eles desistem, porque vai ter que escolher qual. Né? Duas andando iguais, ele vai escolher uma que é diferente, né? Então eu acho que isso podia ser uma espécie de reflexão, e eu gosto muito de refletir e jogar para os jovens pensadores a reflexão de que como que a gente pode ser diferente? E por que ser igual? Por que a gente olha a televisão, as artistas todas lá, que bonitas e foram escolhidas por serem bonitas, depois de um certo tempo, elas estão muito mais magras, sem bochecha, com dente grande, cabelão. E vale lembrar que o número de cirurgias plásticas entre adolescentes tem crescido de forma exorbitante. Meu Deus do céu. Mas isso é histórico. Se a gente for Mas pensar... por quê? Baseada na insegurança, porque o adolescente se acha feio. Mas não é só isso. Ninguém chegando para ele dizendo, meu amor, adolescência é uma idade que a pessoa é a mais linda. Ah, não, mas meu braço é muito grande, minha perna é muito grande, não importa. Você tem a juventude, você tem tudo pela frente. Essa espinha que está no seu rosto, ela é linda, porque é marca de uma idade que não volta mais. Aprenda a gostar de você como você é, como você está. Nossa, isso dá uma paz de espírito. Não, mas o que eu vejo em relação aos adolescentes é que você está saindo de uma transição, é histórico, porque a gente sempre tem que pertencer a alguma comunidade. A gente precisa estar dentro de uma comunidade. Sim. Mas não precisa ser de iguais. Não, mas pode ser de ser diferente. Mas o problema do adolescente é que ele está numa transição saindo, ele não se vê ele mais. Se sentir aceito. Ele precisa se sentir aceito dentro de uma comunidade de adolescentes. Ele não tem mais os pais, porque enquanto criança, são os pais, o movimento, a comunidade. Não, ele não quer ter. Não, tô dizendo na consciência. Para eles crescer, ele tem que sair dos pais, porque senão ele continua criança. Mas mas uma divisão, lá, não é? Sim. Até sofrendo porque foram abandonados. É subjetivamente, inconscientemente há uma ruptura, é como se os pais tivessem um pensamento e o adolescente está criando pensamentos próprios, que muitas vezes colidem com os pensamentos. Sim, faz parte. É a evolução. É a evolução. Então, nessa transição, e o adolescente está nessa transição, ele precisa pertencer. Só que ele fica confuso, porque ele ainda não tem uma identidade. E é por isso que eles acabam, é a forma como eu vejo, se identificando mais com o outro, para ser aceito. Porque senão, a gente sabe que hoje está na moda falar bullying, isso não... Eu não sou tão velha assim, mas não se falava em bullying, mas existia isso na escola. Sim. A gente tinha pessoas que eram... Sim. Né? Então, acho que essa é a grande questão. E cirurgia plástica está envolvida nisso. Eu preciso pertencer a quê? A que mundo? A pessoa vai... Tá faltando um pouco de amor próprio também, né? Esperar que o outro te enxergue de forma externa e te ame pelo que tem aqui fora, né? Eu sou igual a alguém que está próximo de mim, ou aquela artista que eu mesma acabo idealizando. Então, acho que é mais nessa seara. Acho que você é muito mais bonita do que todos os artistas da Globo. Somente essas que tiram a bochecha e tentão. Porque... Veja, a beleza ela está atrelada ao afeto. É isso que as pessoas não entendem. E afeto não é amor, não. Affectio, que a gente conhece muito bem, que é na nossa área, é a ligação que você tem com uma pessoa. Que pode ser amor, pode ser amizade, pode ser admiração, pode ser alguma coisa que ela tenha e você não tem. Então você procura imitá-la de uma certa forma, mas não no aspecto físico. O aspecto físico é isso que as pessoas não entendem, principalmente os adolescentes que acham que o mundo vai acabar amanhã. O aspecto físico, ele é mutável, ele passa.
Hoje você está mais feia, amanhã você está mais bonita, depois da manhã você pode estar mais feia. Então isso é perene. O que não é permanente, não é perene, não é perene, não. Então no que você tem que investir? No que é perene. E o que é perene? A cultura, a educação, o raciocínio. Nossa, eu falei isso esses dias, que uma das coisas que eu tenho medo é de perder a minha capacidade intelectual. Acho que essa é a minha grande... Acabou. Se eu tivesse que ter um medo... Porque, sabe, uma vez eu estava conversando com um advogado bem idoso, até já morreu, e eu conheci, começamos a conversar e tudo, e aí de repente ele olhou para mim e falou assim para mim: pois é, uma das pessoas mais interessantes que eu conheci na minha vida foi uma francesa, ela tinha mais de 70 anos de idade e eu nunca conheci uma mulher tão fascinante. Olha só. E eu entendi, eu falei, eu entendo perfeitamente, porque fascinar, que é o que a gente quer, né, Bruna? Né, Giovana? É você mostrar quem você é, e independe do seu aspecto físico. Claro, se você tiver um defeito físico que não deixe você crescer psicologicamente, e você quiser dar uma acertadinha no cirurgião plástico, eu não vejo nada demais. Não sou contra, não. Só que você fazer disso a sua vida... Um propósito, né? Um propósito. E cada ruguinha que aparecer, você for pro Botox, e aí fica com uma cara assim que você não consegue nem rir, enfim, né? Também não sou contra. Mas tudo... Tem cirurgião que você chega lá e ele diz: não vou fazer um pouquinho, senão você vai ficar com cara de... né? Então, um pouquinho, por que não? Agora, você depender... Aí se você não tiver dinheiro, você morre, se mata, porque sem Botox você não sai de casa. A frivolidade, a futilidade, são coisas que passam. E aí você se mata porque você não pode conseguir. Então, por que a gente não carreia a nossa energia para coisas que a gente pode conseguir e que são permanentes? Sua capacidade, sua competência. Vai fazer um mestrado em Direito da Saúde, vai fazer um doutorado em Direito da Saúde, mas também não precisa ser aquela doutora horrorosa que ninguém quer escutar. Pode ser, Sim. Uma vez eu falei aqui no programa, até uma questão de higiene, você se arrumar bonitinho e todo Por mundo, favor. né? É questão de marketing, é a embalagem do presente, né? Mas você não precisa se focar nisso, porque senão, na hora que desembrulharem o presente, dizer assim: que presente que mais feio, não tem nada dentro. Enganaram a gente. Meus amores, vocês vão voltar muito, porque já tá aqui, ó, encerrar, estourou. Porque a gente tem muito para conversar. 3 mulheres falando de mulheres, de cirurgia plástica, é tudo de bom. E espero que você tenha gostado do programa de hoje. Esperando estar com vocês novamente sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30. Lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser, e também pedindo para você dê um like no vídeo, inscreva-se em nosso canal e divulgue entre os amigos. Até lá!